Seja a causa e não o efeito. Seja a causa e não o efeito. Esse é o tema da nossa live hoje na série Motivando Equipes. Eu quero conversar com vocês sobre o papel do líder para que ele seja realmente uma causa das ações serem realizadas e não seja o efeito, né? Tem aquela velha frase, né, que diz assim: algumas pessoas assistem o que está acontecendo, outras pessoas fazem acontecer e algumas olham e perguntam o que aconteceu, né? Então o líder de uma equipe de alta performance, o líder de uma equipe engajada, ele está focado na execução. O líder que está focado na execução, ele faz as coisas acontecerem. Quando ele faz as coisas acontecerem, ele direciona a sua equipe para a ação. Ele sai do campo teórico e direciona a sua equipe para a ação. Então a grande diferença entre o líder que é teórico, um líder que não tem a ação, um líder que não atua, um líder que não se movimenta, que só fala e só assiste as coisas acontecerem, ou aquele líder que sempre deixa tudo para depois, ele acaba não despertando na equipe o engajamento necessário. E aí, como eu venho comentando nas outras lives, ele reclama que a equipe não é engajada, ele reclama que a equipe não tem uma alta performance. E muitas vezes é o papel do próprio líder, né? O desempenho da equipe é o reflexo da atuação do próprio líder, né? Então o líder que é focado na execução, ele faz acontecer e ele também ganha a admiração da equipe, né? As pessoas tendem a se engajar mais com quem faz acontecer. As pessoas tendem a se engajar mais com as pessoas que realizam. E aí uma pergunta para esse líder que é focado na execução, e quando eu falo execução aqui, é a execução estratégica, é a execução de ações que transformam. Não estou me referindo aqui à ação operacional, à atuação operacional. Eduardo, mas espera aí, mas o líder então ele vai ser operacional? Não! A questão de focar na execução não é sinônimo de ser operacional. Executar ações estratégicas, fazer acontecer aqueles ideais, aqueles desejos, aquela teoria, aqueles objetivos. Isso é ação focada na execução da estratégia. E, aliás, por isso que a gente fala que é o líder, né? A gente está falando aqui da liderança. A liderança que vai atuar, que vai executar. Então, portanto, é a execução focada na estratégia, né? Na estratégia da transformação, né? E uma pergunta importante para o líder, né? Para a pessoa, se você está me assistindo aí é líder, não importa se você tem um cargo de gerente, um cargo de coordenador, porque o papel da liderança, a atuação da liderança de uma equipe, ela está muito além de um cargo, né? Simplesmente falando. Então, muitas vezes você tem um líder de equipe, ele necessariamente não tem um papel, um cargo de diretor ou gerente. Você, ao ser um pai de família, você é líder, você pode ser um líder comunitário na igreja,
né, no seu bairro. Então você pode desempenhar a função de liderança em várias situações, não tendo efetivamente ou necessariamente um cargo voltado para chefia, para coordenação. Aliás, esse pensamento de que eu só posso executar uma atividade voltada à liderança se eu tiver um cargo, não é? Isso é uma crença limitante. Né? Por quê? Porque ela está bloqueando você de mostrar muitas vezes a sua competência de liderança, porque você está travado na condição de ter um cargo para tal. Né? E aí que muitas pessoas não crescem, porque elas se limitam, né, a esse pensamento, a essa crença. Agora, uma pergunta importante para vocês fazer como líder: quando o líder começa uma reunião, o líder entra de manhã para o ambiente de trabalho, começa a falar com a sua equipe, né? Interage com essa equipe, uma pergunta importantíssima para ele fazer é a seguinte: o que queremos fazer acontecer hoje? O que queremos fazer acontecer hoje? A pergunta importantíssima. O que queremos produzir? O que queremos produzir? Essas são as melhores perguntas que um líder pode fazer. Essas são as melhores perguntas que um líder pode fazer. O seu líder faz esse tipo de pergunta para a equipe? Ele faz esse tipo de pergunta para si próprio? Pessoas, olha só, pessoas que têm dificuldade de gerenciar, elas têm dificuldade de liderar outras pessoas, elas também têm dificuldade de fazer essas perguntas. O que vamos fazer acontecer hoje? Se a pessoa que é líder, ela tem dificuldade de fazer essa pergunta, ela também vai ter dificuldade na sua liderança, vai ter dificuldade na sua atuação como gestor, como líder de qualquer coisa, projeto, estratégia, setor, equipe, o que for. Até porque não tem como exercitar a liderança senão por meio de pessoas. Mesmo que você trabalhe sozinho, sozinha, a sua atuação de liderança estratégica vai se dar com pessoas externas, com seus clientes, seus parceiros, a comunidade. Então não existe o exercício da liderança senão por meio de pessoas. Agora, se o líder tem a dificuldade de fazer essa pergunta, né, o que queremos fazer acontecer hoje, o que vamos realizar hoje, o que vamos produzir, o que vamos entregar, ele tem muita dificuldade de gerenciar, de liderar. Então, pessoas que têm dificuldade de gerenciar, de liderar, têm também dificuldade de fazer essas perguntas a si mesmas. Você conhece algum líder que tem essa dificuldade, que fica atrás da mesa, fica parado, principalmente frente às mudanças, né? Acontecem mudanças, a pessoa fica assustada, fica parada, fica sem reação e sempre fica postergando qualquer ação, e ela é focada no cumprimento do horário de trabalho, não é focada na realização. Então isso é padrão mental. É padrão mental. É mindset. Essas pessoas que têm dificuldades, elas são sempre preocupadas com o que vai acontecer com elas, em vez de elas pensarem no que vão fazer acontecer. Vejam só, pessoas que estão sempre focadas com medo,
preocupadas com o que vai acontecer com elas, mas pois eu não sei se eu vou fazer isso, porque talvez o meu chefe, meu coordenador, meu colega não goste. E se ele não gostar, pode acontecer alguma coisa comigo, né? Eu posso perder o cargo, eu posso ser demitido, eu posso perder a posição de liderança desse projeto, enfim, eu posso ser mal falado, eu posso ser malquisto, enfim, né? Coisas que podem aparecer aí na cabeça desses malucos, né? Essas pessoas que estão preocupadas com o que vai acontecer com ela, e não com a execução das coisas, e não com a entrega das coisas, o que elas vão fazer acontecer são justamente os líderes que não têm equipes com alta performance. Vocês podem ver perfeitamente, claramente, quando existe uma equipe de alta performance, uma equipe que entrega, uma equipe que faz acontecer, o líder dessa equipe é o primeiro que faz acontecer. É o primeiro que está focado na entrega, na execução, na realização de coisas. Então é um líder que já vai evitar desculpas, é uma pessoa que vai evitar procrastinar, né? E a mente dele está focada na execução. O que ele pode fazer a mais de diferente, e repito, vamos diferenciar aqui a execução operacional de coisas, de tarefas do dia a dia, para a execução de projetos estratégicos. Esse é o foco do líder que forma equipes de alta performance, o líder que faz acontecer, o líder que transforma. Quando a equipe vê o líder, enxerga o líder como causa, e aí ele fazendo acontecer, ele é causa, ele influencia, ele motiva. Quando a equipe enxerga o líder como causa e não como efeito, não é difícil ensinar essa equipe a fazer acontecer. Aliás, quando a equipe enxerga o líder como causa, o líder não precisa ficar se preocupando, contratando consultoria, fazendo diagnósticos, aplicando pesquisas mirabolantes para compreender o que faz a equipe não atuar. Isso é importante. Isso é muito interessante. Quando a sua equipe enxerga você como causa, você não precisa fazer esforço para fazer ela pensar e atuar como você. Que aí entra a grande questão da liderança pelo exemplo, mas não pelo exemplo da fala, pelo exemplo do diálogo e do discurso, pelo exemplo de fazer acontecer, pelo exemplo da transformação. Gente, eu falei numa live anterior, se não me falha a memória, do número 26, quando eu abri essa temporada de motivação, motivando equipes, focado no papel da liderança, eu falei que, isso até é um pensamento meu, uma imagem minha, né? Eu falei que o líder, eu até fiz uma analogia de um balão, esses balões de festa de aniversário, e um alfinete, né, uma agulha. O balão, deixa eu pegar aqui o meu mundi, meu globo, como se fosse o balão, e a caneta aqui como se fosse a agulha, né? O balão sendo a minha equipe, a situação atual, enfim, e a agulha ou a caneta que é o líder, né? Se não existe atuação da liderança, o modelo fica assim, estagnado. Se existe a liderança atuante, o que ela faz? Ela causa mudança. Ela faz as coisas acontecerem. Então ela
ela muda o cenário atual, ela transforma, né? Eu não vou dizer deforma, que ela transforma o cenário atual, né? Então ela exerce uma força, né? Isso até é uma lei física, né? Então, o líder que ele dá o exemplo é aquele líder que faz acontecer. As pessoas vazias, elas acreditam na sorte. As pessoas vazias acreditam na sorte. Pessoas sábias fazem acontecer. Pessoas vazias acreditam na sorte. Pessoas sábias fazem acontecer. Ou seja, elas acreditam na força da ação e da reação. Elas influenciam, elas acreditam nisso. Elas compreendem isso. As pessoas tendem a se aproximar mais de quem faz acontecer. As pessoas são mais facilmente atraídas, isso é humano, por quem faz as coisas acontecerem. De quem realiza, ao invés de quem só fala, só pensa e só tem um discurso vazio. Os seguidores buscam quem realiza. Ao realizar, a gente dá o exemplo e atrai seguidores. Jesus foi o maior líder que arrancou seguidores de vários lugares, porque além do discurso, além das profecias, ele fez acontecer. E quantas pessoas seguem, mais de 2000 anos depois, a este líder? E repetem os seus ensinamentos. Repetem as suas atitudes. Então, o líder que executa, que faz acontecer, claro que dentro sempre da verdade, do ambiente de justiça, faz acontecer o bem para a humanidade, para todos, com propósito, é aquele líder que atrai seguidores. Atraindo seguidores, ele promove o engajamento da equipe. Não precisa esforço para isso. Não tem mágica, além da própria mágica da execução e da atração de seguidores. Então, menos discurso, mais ação. Eu sempre tenho falado, menos reuniões, mais ação. E tenha certeza de que alguém que não queira seguir um líder que faz acontecer, não é digno de fazer parte daquela equipe. O líder, as pessoas integrantes da equipe que não querem seguir aquele líder que faz acontecer, não deve fazer parte dessa equipe. Não merece fazer parte dessa equipe. Se ela ficar de fora, não se preocupe, não vai fazer falta. Gente, a nossa live de hoje, rapidinha, mas entregando conteúdo